Boa tarde, vereadores. Vereador Manuel, vereador Neto Jone, vereadora Giovana Mondardo. Nessa comissão de saúde, tivemos comunicado do vereador presidente Kaminski, que não se faz presente, mas fez o comunicado ao nosso assessor. E vamos dar continuidade do vereador Daniel Antunes, e o vereador Jair também fez o comunicado de suas ausências na Comissão de Saúde no dia de hoje. Iniciamos com a vereadora Giovana Mondardo, PS 119, para sua relatoria, conforme tinha ficado com vista na semana passada. Bom, boa tarde a todos os presentes. Presidente, eu estava na expectativa da chegada do secretário Acélio nessa comissão, conforme o líder do governo mencionou para a gente, que ele viria para explicar algumas dessas demandas, em especial desse projeto que é o 119, que eu relato, que é sobre a contratualização de mais 5 psicólogos e mais 5 nutricionistas, e também apresentei, portanto, uma emenda no artigo 5º para extinguir, para suprimir o último artigo, que trata sobre o fim da presença do sindicato nos processos administrativos, né? E justifico essa emenda justamente porque, independente das opiniões das pessoas, da gestão, independente de quem está à frente do sindicato, essas pessoas são passageiras nesses ambientes. Óbvio que juridicamente está amparado, mas eu vejo como um prejuízo muito grande quando o gestor tem a autonomia de indicar as pessoas para fazer uma avaliação sobre algum tipo de denúncia que é feito sobre funcionários públicos, que ele mesmo indica. Então, acho que é um prejuízo muito grande, independente de gestão, independente de quem está à frente do sindicato, por isso apresentei para suprimir, até porque acho que o foco desse projeto precisa ser em torno do aumento dos psicólogos e dos nutricionistas, mas também exigindo do secretário Acélio que nos explique, né, para onde que irão esses profissionais da psicologia e da nutrição, tendo em vista que já são 40 no município e a expectativa é que aumente para 45. Eu estava aguardando a presença dele. Eu não sei, o líder do governo está aqui. O líder, Toninho. Se ele não virá, eu quero que a gente avalie já esse projeto junto com a emenda para poder encaminhar para frente e a gente poder dar seguimento a esse projeto, mesmo tendo em vista a não explicação sobre esse aspecto. Não sei se estou convencida do ponto de vista dessas contratações de 5 profissionais de cada área como solução para o problema de uma fila muito grande que a gente tem na psicologia. Acho que não são 5 profissionais que vão dar conta desse problema, mas aguardava que a explicação, conforme tinha sido combinado já na última sessão, se eles não vierem, eu gostaria que a gente votasse para encaminhar para o plenário. Pela aprovação. Acatamos a emenda, né, e encaminhamos os vereadores. Está em discussão o relatório. Se não houver vereador, está em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o relatório por unanimidade. Vereador Toninho, estamos na discussão até, mas já foi relatado o projeto aqui da vereadora, aquele projeto dos assistentes sociais. 18. Qual projeto que o vereador Neto ficou? Foi o número? Não. Mandei para frente, mas com emenda supressora no artigo 91. Vereador Neto pode fazer o relatório do projeto 91. Ali tem outro microfone, vereadora. Ali. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Eu relato pela aprovação do projeto e encaminho ao plenário. Os vereadores
queiram se manifestar? Os contrários se manifestam, os contrários se manifestam e os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. 120 também é meu, né? 120, o projeto, vereadora Giovana Mondardo, faz o relatório. Presidente, eu consultei também algumas pessoas do Ministério da Saúde sobre essa adesão do programa Mais Médicos e como que ficou a contrapartida do município. Apesar dos erros de português que identifiquei ao longo do projeto, que são vários, e eu fiquei na dúvida na semana passada, né, sobre o valor que havia sido apresentado para a gente dessa contrapartida e como que está no projeto hoje. Consultando o Ministério da Saúde, de fato, o município pode aderir dentro das condições de pagamento da cidade e tudo mais, e a gente que decide. Basicamente, considera um valor baixo, individualmente, né, pessoalmente, mas é uma adesão que o município é quem decide. Então, vou encaminhar pela aprovação do mesmo modo, sem nenhum tipo de emenda ou modificação. Só botar para votação, Solicito aos vereadores que queiram se manifestar sobre o relatório da vereadora Giovana Mondardo. Não tendo vereador a se manifestar, coloco em votação, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Manuel, seu projeto. Presidente, é o 119, né? 119. Eu errei na hora de falar isso. Oi? 118 era meu. É, o 118. 118, exato. É. Relata o projeto, vereador. Então, a minha fala aqui é mais para considerar realmente o projeto com um parecer favorável, tá? E só tem aquela dúvida, né, de como é que ficou, que aí eu estava esperando que o secretário pudesse esclarecer isso aqui. Como é que vai ficar os agentes comunitários que hoje estão trabalhando, né, estão atuando e não têm a carteira de habilitação e nem vai conseguir. Essa é a minha dúvida. Então, eu estava a relatar favoravelmente, mas eu tenho essa dúvida aqui que eu preciso tirar com o secretário. A vereadora Giovana Mondardo solicita a vista do projeto. Eu gostaria de solicitar a vista no projeto, até para a gente poder, na semana que vem, Ótimo. ou ao longo dessa semana, tirar essas dúvidas junto com o secretário. Ótimo, então. Vereadora. Oi? Uma semana com ele e uma comigo daí. Ah, sim. Obrigado, vereador Manuel. O projeto passa a ficar com vista com a vereadora Giovana Mondardo, mas vocês podem ter o entendimento e buscar a manifestação do secretário. Sendo assim, temos mais algum projeto? Sendo assim, não tendo mais projeto a relatar, convidamos as mães para estar conosco aqui no plenário. Acho que vai ser aqui. Tá. Capaz, Léo, imagina. Eu até fiquei na dúvida também. Esse aqui também.
Presidente, então, eu estava acompanhando uma manifestação outro dia, ali em frente ao Hospital Santa Catarina, por conta do que aconteceu lá, né, com o óbito de 3 crianças. E, claro, a gente se sensibiliza, né, porque é um momento difícil perder um ente. Agora, filho, é elevado à 10ª potência, sabia? Então, assim, aí eu convidei para que viessem aqui, já que o hospital teve a oportunidade de vir também fazer os seus esclarecimentos, que os pais agora viessem aqui e falassem sobre isso, inclusive vieram acompanhado da doutora Milene, que vai fazer um preâmbulozinho aqui, como é que a situação, para depois passar os depoimentos das mães. Boa tarde a todos. Então, eu sou advogada representando as mães, né? A gente tem muito mais mães que estão com a mesma situação, porém, o que a gente achou por benéfico vir hoje aqui, que seria mais contundente, seriam essas 3, né? Então, nós temos aqui, eu só vou fazer um preâmbulo para vocês entenderem. São fatos, assim, super relevantes, e assim, eu fiquei chocada quando eu escutei o relato delas, e assim, não tive como não lutar por essa causa, tá? A Jéssica, que é a primeira que está ali, o bebê dela está lá, está ali junto. Ele entrou normal no hospital e ele está lá. Inclusive, ela chegou a me dizer hoje que parece que ele perdeu até a visão. Então, assim, a criança não está sendo atendida, enfim, a gente tem todo esse histórico, são fatos que aconteceram, que a gente vai relatar, assim como o hospital trouxe a versão deles, nós estamos trazendo a nossa, porque elas vivenciaram tudo isso lá dentro, tá? Então, elas vão contar o que aconteceu. E aí temos as outras 2 mãezinhas ali que perderam o bebê. A Vanusa, eu já escutei ela falar umas 5 vezes. Cada vez que ela fala, eu me emociono, tá? Porque, assim, é chocante mesmo, tá? Então, vou passar a palavra para elas, iniciando pela Jéssica. Então, eu levei o Dominique para o hospital, ele estava com sintomas de gripe, tosse normal. Aí eu cheguei lá no hospital, eles falaram que poderia ser um começo de bronquiolite, que ele ia ficar em observação e que eles iam fazer o procedimento nele. Mas como ele estava muito cansado, a médica disse que era bom colocar ele no oxigênio para ele não ficar fazendo tanto esforço. A gente foi para a sala de observação, isso era no sábado, umas 2 horas da tarde. E lá eles começaram a fazer os procedimentos com ele, fazer aspiração nasal, bombinha, com aquelas bombinhas com adrenalina e lavagem nasal. Só que ele, cada vez que eles faziam a bombinha, ele ia ficando cada vez mais cansado. E eu pedia para o enfermeiro colocar ele no oxigênio porque ele estava fazendo muito esforço para respirar. E ele dizia para mim que não tinha necessidade porque a saturação dele não estava baixa, ele estava saturando bem. Assim, aí eu falava, mas ele está fazendo esforço, eu estou sentindo que ele não está bem. E a gente ficou lá no hospital das 2 horas da tarde no sábado até as 8 horas da noite, por volta das 8 da noite, para passar por retorno da médica, sendo que eu pedia o tempo todo para uma médica comparecer ali para avaliar o meu bebê, porque eu sabia que ele não estava bem, eu vi o estado dele. Mas até então, tipo, ele chegou lá brincando, eu tinha levado o danoninho para ele comer, porque ele já comia de tudo, tomava mamadeira mesmo só para dormir. Ele se alimentava, ele brincava, trilhava por tudo, enfim. Aí, quando a gente passou no retorno na médica, ela viu que realmente ele estava bem cansado. Ela falou que a gente ia retornar, ficar ali em observação, passar a noite e ia ver como é que ele ia decorrer. Aí eles colocaram ele no oxigênio, daí foi onde ele deu uma melhorada assim, uma aliviada. Aí continuaram a fazer os procedimentos com a bombinha, mas também, o que aconteceu? Conforme eles faziam as bombinhas, tipo, o enfermeiro fazia um resgate, era para fazer de 3 em 3, de 20 em 20, né? Ele fazia, tipo, 2 e a terceira ele não finalizava porque passava do tempo. Daí eles falavam, tem que reiniciar tudo de novo porque passou do horário. E isso foi, tipo, ocorrendo várias vezes. Então, no caso, se fosse para fazer umas 10 sessões de bombinha, eles fizeram 20, 30, porque sempre ficava reiniciando. E isso foi, tipo, fazendo com que ele ficasse cada vez pior. No outro dia, eu já não aguentava mais ver o menino naquele estado.
Aí uma colega minha que estava lá junto comigo, que passou a noite junto comigo, tanto é que eles até liberaram o bebê dela, só que ela falou que ela não ia sair dali, porque ela sabia que o bebê dela também não estava bem. Aí eles pegaram e ela assim, a hora que tu vê um médico passar no corredor, tu chama. E eu chamei o médico. Eu falei assim, doutor, olha o meu menino, examina ele, porque eu estou sentindo que ele não está bem. Eu estou pedindo socorro, estou pedindo para eles avaliar. Ele disse que eu não posso ir lá no consultório. Eu tenho que esperar chamar a vez do meu bebê para eles consultar. Aí ele só olhou assim e ele falou, mãe, realmente eu não vou nem perder meu tempo examinar muito ele, porque dá para ver que o estado dele é grave. Eu vou fazer o encaminhamento dele já para UTI. Agora, e eu vou fazer a minha parte, tu vai ter que fazer a tua. Tu vai ter que ficar em cima delas, pedir para elas irem o quanto antes encaminhar ele lá para a UTI e pedir para elas mandar a físio vir aqui fazer uma manobra nele. E tu tem que fazer o que for preciso. Ele falou assim, tu briga, faz o que for, só não agride ninguém, porque senão tu vai perder o teu filho. A hora que ele me falou aquilo, gente, eu entrei em desespero. Aí foi aonde eu comecei eu fui lá lá onde elas fazem o procedimento medicamento, pedi para elas me auxiliar. Aí até o pai dele fez um auê lá na frente, fez um griteiro. Aí até que transferiram ele de quarto, levaram ele para um outro quarto e botaram ele numa VNI, no oxigênio maior. Só que, ele já estava muito cansado, sabe? E o doutor já tinha feito o encaminhamento dele para a UTI, era, digamos, umas 3 horas da tarde no domingo. Quando eles vieram avaliar ele, o outro médico, a físio, avaliar ele, já era quase 11 horas da noite no domingo. Quando eles vieram olhar, ele nem com o oxigênio maior que estava não foi suficiente. Ele já estava num estado bem, sabe, bem precário mesmo. Aí o que aconteceu? Eles pegaram e só falaram para mim ficar calma que eu levar ele para fazer um procedimento. Aí foi então que eles levaram ele às pressas para a sala de emergência. E lá ele entrou, era umas 11 horas da noite, saiu umas 3 e poucas da manhã. E ali foi onde ele teve as 2 paradas cardíacas, uma mais de 30 minutos, e ficou com todas as sequelas, que é bem difícil de lidar. Porque, assim, eles não me deram a certeza de nada, simplesmente falaram que ele estava estável no momento, mas que eles não sabiam dizer se tinha atingido 100% do cérebro dele ou 50%, sendo que ele só se alimenta por sonda. É uma criança que não reconhece, não tem, eu acho que se tem visão é uma baixa visão, porque ele não acompanha, ele não tem nenhum tipo de estímulo. É uma criança que ele está todo atrofiado, ele perdeu os movimentos, ele não tem noção de pegar, não tem noção de nada, assim, o pezinho dele está todo atrofiado. Levei ele no oftalmo, eles falaram que o estado dele é só em questão de cirurgia, porque o pezinho dele, né? Então, assim, e é uma criança que era totalmente saudável, sabe? E daí, o que mais me deixa, assim, aborrecida é porque todas as vezes eu levo meu bebê lá, depois de tudo que aconteceu, sabe? Ele sabe tudo que aconteceu, ele já é uma criança totalmente conhecida lá no hospital. E mesmo assim eles não dão o suporte preciso que ele precisa, sabe? Parece assim que eles fazem muito pouco caso dele. Igual ontem. Ontem eu fui lá porque a sonda sempre vive caindo, porque ele vomita o tempo todo, ele dá crise convulsiva o tempo todo. Aí ele vomita umas secreções amarronzadas com sangue, eles falam que isso é normal. Aí eu falo, normal até quando, gente? Aí o menino era para sair de lá com uma gastro, porque aquela sonda nasal é por tempo temporário, para crianças que têm possibilidade de voltar a comer o mais rápido possível. Ele não tem condição, porque ele não tem nenhum tipo de deglutição. Ele não come nada, assim, via oral. E eu estou esperando essa gastro já faz mais de 5 meses, porque o menino entrou com 9 meses lá no hospital. Ele já está com 1 ano e 2 meses. E já foi encaminhado, já tenho 3 encaminhamentos para fazer essa gastro, até agora nada. Agora surgiu mais outra consulta
com o cirurgião para quê? Uma avaliação, mais uma avaliação com o cirurgião, se ele já está cansado de saber que o menino precisa, tanto é que eles comentaram que ele ia sair de lá de dentro do hospital com uma gastro e que ia dar todo o suporte para ele e não estão dando nada. Jéssica, obrigado. Eu estou, né, o meu tempo, 15 horas, eu tenho outra comissão, mas eu vou fazer um comunicado, quem sabe, vereadora, eu vou fazer um comunicado à nossa comissão de obras, que eu vou permanecer aqui, pode ser? Pode comunicar? Porque eu faço parte de outra comissão, mas é importante ouvi-los aí para a gente também tirar, quem sabe, alguns encaminhamentos, pelo menos eu gostaria de ouvir a Vanusa. Vanusa, obrigada. Vanusa eu conheço, é da nossa região. Ela e o pai tinham falado com a gente já assim que entraram no hospital e lamentamos aí, eu sei do sofrimento, da dor de vocês, e vamos ouvi-lo. Meu nome é Vanusa, meu filho Samuel entrou lá no hospital com 10 meses, quase 11 meses, ele ficou lá no hospital. E antes de eu internar ele, eu tinha encaminhamento da minha pediatra, que eu moro na Santa Luzia, ela me encaminhou para a internação, que ela viu que ele estava com alguma coisa no pulmão, daí mandou eu para o hospital para eles avaliar melhor. E eu fiz exame aqui fora, levei, cheguei no hospital, falei tudo certinho, aí teve médico lá que só visualizou, não, mãe, ele não tem nada. Mas meu filho faz 11 dias que está com febre, uma criança com febre 11 dias, porque alguma coisa tem, geralmente é 2, 3 dias. Mas enfim, a gente confia neles, nos profissionais que estão lá. Trouxe meu filho embora, aí meu filho não melhorou e ele ficou ruim de novo. Daí peguei ele na creche, ele estava na creche, só que durante o dia, mesmo ele doente, ele era uma criança normal, só que a febre vinha mais era norte. Aí chegou na segunda-feira, eu levei ele de novo no hospital, daí deixar ele em observação na segunda-feira. Aí eu expliquei para ele, gente, eu já estou fazendo aquela bombinha dele em casa, porque a minha pediatra já estava fazendo tratamento com bombinha. Deixa ele na segunda-feira ali no jatinho. Daí isso, meu esposo foi trabalhar, aí como a gente tinha que ficar no hospital, daí eu vim embora na terça, fiquei a noite com ele na segunda-feira, e daí na terça-feira de manhã a gente fez a troca de plantão, e eles ali tirando saturação, tudo. Aí eu fui embora para poder dormir, né, para mim poder voltar a fazer a troca de novo. Daí ele se acertou na firma, tudo ali, para a gente se revisar no hospital. Aí quando foi umas 9, 10 horas, ele só mandou uma mensagem que tinha que entubar ele, que não tinha mais jeito, que eles pegaram o menino, botaram no oxigênio, só que eles deixaram o menino o dia inteiro, a noite inteira. Aí de noite que eles foram botar aquele catéterzinho, é muito fraco. E tipo assim, eu já tinha ido lá, ele já tinha histórico, ele quando tinha 40 dias, ele já ficou internado com bronquiolite, ele já tinha histórico. Ele tinha feito exame, eles não viram no exame meu filho estava com a metade do pulmão, os 2 pulmões dele já estavam colados. Como é que uma noite eles queriam abrir o pulmão? Aí meu esposo mandou mensagem pra mim, tiveram que entubar ele. Aí entubaram ele. Daí na primeira intubação dele, ele broncoaspirou, só que a gente não sabia de nada, porque enfim, eles fazem os procedimentos e a gente fica meio perdido assim, né? E eu queria tirar meu filho de lá, que eu falei, eu queria tirar meu filho vivo daqui, eu não quero tirar morto. Daí peguei Aí o pai tava lá, deu aquela correria, daí pai, deu um probleminha aqui com o Samuel. Mas a gente não sabe quem é técnico, quem é enfermeiro, porque estão com a roupa tudo igual, né? Daí entubaram ele, daí ele foi para a UTI, entrou na UTI, e nesse dia à noite saiu uma vaga para ele ir lá em Itajaí. Ninguém falou nada pra gente que tinha saído uma vaga para ele lá em Itajaí, eu acho que é Pequenos Anjos, um nome assim. Ninguém falou nada pra mim, aí, tipo assim, podia ter falado, mãe, saiu uma vaga, tu quer deixar ele aqui, tu quer levar ele para fora, mas ninguém falou nada, botaram ele na UTI aqui, beleza? Ele ficou 58 dias na UTI aqui. Aí quando fazia, eu acho uns 15 dias que ele estava ali, e teve uns procedimentos lá na UTI que eu não estava gostando. Meu filho ficou sedado 15 dias, só no soro, não tinha medicação, tipo alimentação, cortaram a alimentação dele. Aí ele teve uns procedimentos que eu achei, daí eu conversei com a responsável da UTI, eu falei tudo para ela. O que estava acontecendo? Deixaram meu filho ficar assado. Ele ficou com uma ferida no ânus, embaixo do saquinho dele, estava tudo em carne viva. O oxímetro do menino, deixaram necrosar o dedo do menino,
deu diarreia no menino, aconteceu um monte de coisa. Aí eu reclamei, aí tiveram a capacidade de me dizer que eu estava alterada. Gente, onde é que tu vai ver um filho teu lá entubado e tu vai aceitar? Aí ele está, enfim, aí passou, daí botaram aquele acesso no menino aqui, e a gente sabe que quem bota aquele acesso é só o cirurgião. O cirurgião que bota, que ele diz que é o acesso melhor que tem, né? Nisso a gente tinha 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Daí eu chegava de manhã, meu filho, o acesso que estava aqui já não estava mais, estava no braço, daí eles perdiam, o menino estava todo roxo, gente, o menino estava todo roxo. Daí teve um período que ele não ficou mais sedado. Quando ele me via, ele chutava, ele queria sair daquelas máquinas, sabe? E tipo assim, tu não poder pegar teu filho no colo, gente, é muito triste. Meu filho, ele agarrava assim na gente, ele queria um colinho, sabe? Ele queria um colinho. Daí tipo assim, daí eu cheguei de tarde lá, de manhã, daí caiu o acesso, diziam eles que perdiam o acesso. Aí daqui já pulava pra cá, daqui a pouco chegava à noite e tava o acesso no pé dele. Aí o pai um dia chegou lá e falou, gente, o braço do menino tá todo inchado. Ah, pai, é assim mesmo? Não, mas não tá. Assim, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, mas a gente também não é burra. A gente vê os procedimentos que tá fazendo ali no menino. Aí até que enfim descobriram que o acesso do menino tava fora e o braço dele inchou. Aí eles iam dar banho no menino, fazer os procedimentinhos, né? Daí onde que caiu o acesso do menino, caiu o acesso. Aí eu reclamei, eu não ia reclamar por pouca coisa, gente, eu não ia reclamar, mas assim, eu tô vendo que eu vou perder meu filho aqui dentro, eu quero tirar meu filho vivo daqui de dentro, eu não quero tirar ele morto, gente. E assim, o menino teve um período que ele não ficou mais sedado, daí assim, daí depois que tiraram, a gente sabe que na intubação eles têm que fazer o processo de estubar ele. Aí ele estubava o menino e ele conseguia ficar 2 ou 3 dias sem oxigênio, ele não conseguia ficar muito. Aí depois o médico falou pra nós, falou pra mim, falou pro pai, a gente teve que forçar a intubação dele. Daí assim, eles machucaram a garganta do menino. Daí assim, ele foi curado, porque daí entrou com pneumonia bronquiolite, daí assim, a gente ali orando em cima dele, cuidando dele, assim, mas Deus curou ele do pulmãozinho dele. Aí o médico chegou, não, mãe, nós vamos ter que fazer uma tráqueo. Daí assim, meu filho foi entubado 6 vezes. Não precisava entubar ele 6 vezes. Se no primeiro intubação deu errado, a gente podia ter um cuidado a mais, gente. Um cuidado a mais. Meu filho foi entubado assim, estuba, assim, nunca ia melhorar a garganta dele. Ia cada vez mais machucar mais, agredia mais a garganta dele. Aí o médico chegou, não, mas nós vamos ter que fazer a tráqueo dele. Aí deixemos fazer a tráqueo e tudo. Aí fizeram na quinta-feira. Na quinta-feira de meio-dia, 1 hora por ali. E ele ficou bonzinho. Pela tráqueo ele estava muito bonzinho. Daí o médico na sexta-feira, mãe, se ele continuar assim, a gente vai liberar ele, porque não tem mais o porquê deixar aqui, porque ele não tem mais nada. Daí eu assim pro doutor, então, na segunda-feira, bate um raio-x nele para ter certeza que ele não tem mais nada do pulmão, porque eles tinham feito, eu não sei se foi na 3ª ou 4ª intubação, que eles desentubaram meu filho sem fazer um exame do pulmão. Aí depois que desentubaram o menino, foram ver que o menino estava com o pulmão colado de novo. Gente, você não podia ter feito isso aí antes. Aí, tipo assim, foi uma outra intubação desnecessária, sabe? Daí, assim, fora a desintubação acidental que teve, sabe? Fora isso. Assim, é umas coisas assim que sem noção, sabe? Enfim, meu filho saiu da UTI na segunda-feira. O médico bateu, eu pedi assim, um médico muito abençoado lá, né? Bateu o raio-x nele, não, mãezinha, pode ficar tranquila que ele não tem mais nada. Ele me abraçou e quando eu saí da UTI, as enfermeiras tudo batendo palmas, sabe? Nossa, eu chorei de felicidade, porque meu filho já estava 58 dias na UTI. Eu já estava cansada daquela rotina. E assim, uns 20 dias antes dele sair da UTI, eles liberaram nós para ficar com ele lá. Daí o médico assim, não, mãe, vocês vão ter que ficar aqui, porque assim, ele fica mais calminho quando o pai e a mãe tá junto. Daí o meu esposo pegou férias do serviço, e eu ficava de dia e meu esposo à noite. Eu ficava de dia e meu esposo à noite. Daí a gente teve mais aquele tempinho com ele ali, né? Daí ele foi para a pediatria na segunda-feira. Aí na segunda-feira ele estava normal. Ali, né, só por sonda. Ele saiu da UTI na sonda nasal. Daí na terça-feira a médica veio, conversei com a médica, daí ele começou a ficar agitadinho. Quando eu entrei na UTI, eu falei para ele assim, ele é uma criança, ele come igual um adulto. Mamadeira para ele, lá em casa, é coisa pouca, mas é comidinha, sabe? Ele come igual um adulto.
Aí ele estava assim meio que em jejum, ali, né, por causa do procedimento. Aí na terça-feira, eles tiraram o acesso aqui do pescoço dele, só que daí depois que tiraram o acesso, ele começou, de manhã ele já começou a ficar irritado, daí veio a enfermeira, eu expliquei para ela, meu filho está ficando agitado, essa agitação dele é fome, porque ele estava chupando o bico e ele só olhava para a porta, e ele olhava para a porta e ele jogava o bico, assim como a gente conhece o filho da gente, a gente conhece até quando o filho está mentindo, né? Ele olhava para a porta e ele jogava o bico e ele fazia muito assim com a boquinha, gesticulava muito. Aí veio a menina trazer minha marmita e eu peguei e tive que esconder minha marmita atrás das minhas bolsas, porque ele achou que era para comer, ele sabia. Aí ele estava com uma ferida aqui nas costas, aqui, por de tanto ele ficar deitado na UTI. Aí a menina do pronto-socorro lá, da comissão lá de ferimentos, lá, ela trouxe, só que ela trouxe, o potezinho é roxo e com a tampinha vermelha. Eu acho que ele pensou que era iogurte, quando ela entrou na porta, ela pegou e me deu o potezinho, ele jogou, acho que ele pensou que era iogurte. Eu falei, gente, ele tá com fome, eu não vou conseguir segurar ele muito tempo, deixa eu alimentar ele por sonda, pela oral, via oral. Eu não sei se era médica, não, eu não sei se era enfermeira, não sei se era técnica, não sei quem dela veio, assim, dela falou bem assim pra mim, só que a fono fez o teste, antes de sair da UTI, ela fez um teste que eles fazem, né, obrigado a fazer um teste, se a traque não vaza. Daí eu assim, não, chama o médico, chama a física, chama alguém pra vir conversar comigo. Não, mãe, não pode dar, não pode alimentar ele na via oral, porque ele pode broncoaspirar. Daí a fono liberou 100 ml de leite, 50 ml dava via nasal e 50 ml via oral. Aí eu respondi bem assim pra ela, se ele broncoaspirar esse pouquinho na mamadeira também vai fazer mal. Inocente eu falei, sabe, mas eu não achei que ia, eu achei que eles iam ter um cuidado, né? Daí, na terça-feira, ia o mesmo procedimento. Ele dava o xingar, a enfermeira vinha, botava na mamadeira e no pinga-pinga, né, que era, tá, e ele tomava, só que ele tomava a mamadeira e ele ficava chorando porque eu sei que ele tá com fome. Eu falei, gente, ele tá com fome. Mas enfim, não veio ninguém conversar comigo, ninguém. E eu sei, ele tá com fome. Quando foi às 7 horas, trocou o plantão, eu fui embora. Aí o pai fez o mesmo procedimento, eu expliquei pro pai, da enfermeira deixou nós dois ali, a enfermeira vinha, ela fazia só o serviço dela e saía. Daí eu falei assim, ó, eles estão dando 50 ml via nasal e 50 ml na sonda. Aí o menino tava de madrugada, às 8 horas, ele tava dormindo, o pai acordou ele, mesmo procedimento, porque, tipo assim, ele é meu quarto filho, a minha filha mais velha já tem 25 anos, então não vem querer ensinar a cuidar de filho. E assim, daí o pai acordou ele, bonitinho, igual eu fazia, botava sentadinho, dava mamadeira ali pra ele, ele tomava, deixava ele um pouquinho em pezinho, pra gente não deitar ele, deitava ele, dormiu. Aí veio a mamadeira das 11 horas, a enfermeira vinha, botava o leite também, mas tipo assim, elas botavam o leite, elas não ficavam ali, não teve uma equipe, se eles sabiam do risco que meu filho podia broncoaspirar, por que não teve uma equipe ali pra cuidar, gente? Porque na UTI eles deixaram falha, mas assim, nesse cuidado, eles tiveram muito cuidado, sabe? Eles tiveram, não, paizinho, vamos deixar ele dormindo, vamos dar a sua sonda nasal, porque ele tá dormindo, ele pode broncoaspirar. Nesse lado eu não posso reclamar dentro da UTI. Aí, enfim, aí veio a mamadeira das 11 horas, o pai acordou ele, igual, bonitinho ali, acordou ele, só que ele tava com muita fome, gente. Daí o pai botou ele dormir, tá? Quando foi a bendita da mamadeira das 2 horas, o pai acordou ele de novo. Você sentado na cama. Ai, gente, desculpa, mas assim, eu nunca vou aceitar o que aconteceu com meu filho dentro de uma UTI, lá dentro do hospital, um local menos improvável que podia acontecer. Ele sabia que meu filho podia broncoaspirar, isso podia ter uma equipe. O Samuel vai tomar uma mamadeira, vamos estar lá, porque assim, dentro da UTI, eles tinham a equipe, se a criança dava, meu filho, ele deu parada respiratória 2 vezes, e lá eles são muito rápidos nisso, eles deixaram falha, mas nesse assim, eles são uma equipe, são muito rápidos, e eles sabendo que meu filho podia broncoaspirar, eles não tiveram cuidado, assim, não precisavam ter cuidado entre eles, será que eles não conversaram, médico, enfermeiro, entre eles, opa, o neném tá dormindo, vamos deixar ele dormindo, já que ele tem a opção de dar sonda nasal, vamos deixar ele dormindo. Eles não tiveram esse cuidado, sabe? E assim, a gente confiava nos profissionais que estavam lá, a gente confia neles. A gente não ia se meter, se chegasse o paizinho, vamos deixar o Samuel dormindo.
Aí, enfim, a mamadeira das 2 horas, o meu esposo pegou ele, deu a mesma coisa, e na hora ele já... Eu vou contar o que o pai contou pra mim, ele até evita de falar no assunto, assim, ó, o teu filho pediu socorro e não tem ninguém pra socorrer ele na hora, ele não tossiu, ele não fez nada, na hora ele já começou a ficar roxo, ele segurou no meu marido aqui, no meu esposo, e começou a puxar pedindo socorro, porque, tipo assim, é uma asfixia, gente, e não tinha ninguém, sabe, lá, e assim, ó, meu filho morreu por falta de socorro, porque se tivesse alguém ali, meu filho broncoaspirou na primeira intubação, ele não morreu porque a física estava lá, estava a equipe lá, eles fizeram os procedimentos e ali não tiveram cuidado, sabe? Agora teu filho pediu socorro e não tem ninguém, só tava o pai assim, ó, da enfermeira deu certo que ela tava na hora lá. Mas foi muito rápido, só que daí ela foi lá pedir socorro para as meninas que estavam ali. E lá elas não têm esse tipo de preparo. Na UTI elas têm, ali elas não têm esse preparo. Até o médico sair da UTI, veio 2 médicos, o médico do pronto-socorro da UTI, mas até o médico subir, pegar elevador, porque a pediatria é lá em cima. Foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido. E assim, gente, o local menos improvável, dentro de um hospital, meu filho morreu por uma falta de socorro, gente. Meu filho tava bom pra vir pra casa, se vocês verem foto e vídeo dele, sabe? Eu filmei, mano. Dentro da UTI tem algumas enfermeiras que acabaram se apegando ao menino, né? E eu mandava foto pra ela que meu filho tá bem. E as minhas meninas em casa, eu tenho 2 meninas de 8 anos. E todo dia, mãe, quando é que o Samuel vai vir embora? Mãe, quando é que o Samuel vai chegar e dar notícia pra tua filha que o irmãozinho não vai mais vir embora, gente? Tá uma luta lá em casa, sabe? Tá uma luta, minhas meninas estão assim, ó. Eu não me conformo, gente. Então, eu tô muito ruim. Assim, ó, um lugar menos provável dentro do hospital. Não tiveram esse cuidado, né? Ai, mas meu Deus. Nós temos, na verdade, ocupamos o nosso horário. Chegou aqui o presidente da nossa Comissão de Saúde, o vereador Júlio Kaminski. E após 15h30 nós temos mais uma comissão. Eu já faltei nessa comissão que a gente faz parte. Na próxima também nós fizemos parte com o vereador Kaminski, o vereador Manuel, que é o presidente. Então nós temos aí 9 minutos para concluir, e a Maria Eduarda, né, é mãe também de um bebê. Eu gostaria, é uma pena, porque nós temos um regimento aqui, horários, né, mas pode falar sobre o teu bebê e depois abrimos aí para algum vereador, para alguma colocação. Boa tarde, me chamo Maria Eduarda, sou mãe do Juan Kennedy. Boa tarde, me chamo Maria Eduarda, sou mãe do Juan Kennedy. E o meu caso começa quando eu tive que levar o meu filho, com 2 meses, Eu tive que levar ele no hospital só para fazer aquele exame de rotina, sabe? Aí, quando eu cheguei lá, o pediatra falou que ele estava bem, estava engordando, estava crescendo, estava tudo certinho. Só que quando ele foi tirar o body dele, ele estava com a respiração muito funda. E ele disse para mim que aquilo não era normal, que era para eu subir para o pronto-socorro, porque não era normal aquilo ali. Aí nisso eu levei ele para Santa Catarina, pronto-socorro. Chegando lá, eu dei entrada às 2 horas. E passei pela pediatra, tudo, ela pediu para fazer um raio-x. E nisso, quando o raio-x saiu, ela pegou e falou que ele estava com fezes, só isso, no raio-x. E que o pulmão dele estava tudo limpinho, e falou isso. E disse para eu levar ele para as enfermeiras, que elas iam fazer uma lavagem nasal nele. Aí, foi isso que aconteceu. Eu fui, entreguei para as enfermeiras, fizeram a lavagem nasal e mandaram eu esperar no corredor. Fiquei até umas 7h pouca da noite no corredor esperando alguém me chamar, e nada. Nisso, eu muito inconformada já com o tempo que eu já estava ali, fui até a sala da pediatra e falei, tá, moça, você não vai me atender meu filho, eu tô aqui há muito tempo já. E eu estava vendo ele no meu colo que ele estava com uma respiração muito profunda, ele estava precisando mesmo de respirar. Nisso, ela pegou, me pediu desculpa, tudo, me chamou para dentro da sala dela, e ela pegou e falou que era para eu ir para a sala de observação, que eles iam colocar o oxigênio nele, que ele estava com muita falta de ar. E ela continuou falando que o pulmão dele estava limpinho.
Aí nisso ela pegou, foi, chamou o pediatra, ele entrou. Aí quando ele chegou, ele nem encostou no meu filho, não pegou o laudo, não fez nada, exames. Só chegou na mesa, na cama, assim, olhou pro meu filho e falou que ele estava com bronquiolite. Achei muito estranho, tipo, do nada, assim, chegar, só olhar para ele e falar que ele estava com bronquiolite. Mas tudo bem, levei ele para observação, ele ficou no oxigênio mais ou menos 1 hora. E nisso veio a fisioterapeuta, ela falou que ele não estava melhorando, que ele estava só piorando. Nisso tiveram que colocar a sonda, porque já estava na hora dele se alimentar, e ele não tinha forças nem para tomar a mamadeira. Aí nisso colocaram a sonda, depois que colocaram a sonda, ele só foi piorando, 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 piorando. Aí tiveram que colocar um oxigênio mais forte, maior, e foi a mesma coisa. Disseram que ele só estava piorando, que iam ter que entubar. Quando entubaram, ele ficou na sala de emergência, porque não tinha leito para ele na UTI. Aí nisso, a moça ainda que estava com ele, ela falou para mim que eu podia ir para casa descansar, porque já era de madrugada. E isso eu fiz. Fui para casa, descansei. Quando cheguei no outro dia, de manhã cedo, me disseram que eu só podia voltar às 11 horas para visitar ele. Que ele já estava internado, que eu não podia ir qualquer horário. Voltei às 11 horas, fiquei só 1 hora com ele e nada de melhora, cada vez só piorando. Aí no sábado de manhã conseguiram um leito para ele na UTI. Aí nisso que ele deu entrada na UTI, foi só piora, só piora, só piora. Aí no domingo de manhã, quando eu fui visitar ele novamente, ele teve uma parada comigo. Eu achei bem estranho, porque aqueles aparelhos começaram a tocar, apitar um monte. Meu filho começou a ficar roxo e repuxar os braços, ficar todo agoniado, e ninguém fazia nada. As enfermeiras, ninguém fazia nada. Aí nisso eu chamei elas. Falei, isso aqui é normal? Esses aparelhos estão apitando, meu filho está agoniado, isso é normal? E ele estava sedado. Aí nisso a enfermeira veio e falou, não, isso é normal, isso é normal. Para eles, tudo é normal. Aí nisso injetaram adrenalina nele, falaram que é só porque a sedação estava saindo. Aí nisso fui embora. Aí no domingo à tarde meu marido foi, e a mesma coisa, só piora, nenhuma notícia boa. No domingo à noite, quando meu marido foi de novo visitar, aconteceu a mesma coisa. Só que com ele, o meu filho começou a tremer. Ele disse que ele tremia os braços e ficava roxo e se tremia todo, e foi a mesma coisa. Ele teve que chamar as enfermeiras para socorrer. E perguntou, aquilo é normal? E elas toda a vida, é normal, é a sedação que está saindo e ele quer reagir. E o meu marido, ele disse que escutou naquela noite, quando ele foi visitar o meu filho, que ele escutou os enfermeiros comentando que estava faltando um enfermeiro. Estava faltando enfermeiros naquela noite, que eles estavam em menos quantidade do que o normal. Aí nisso, meu marido achou estranho, mas tudo certo, foi embora. Quando chegou de manhã, umas 9 horas, o hospital ligou para nós, que o meu filho havia falecido. Foi muito difícil para nós, assim, sabe, aceitar. Muito difícil. Obrigado, Maria Eduarda. Eu sei que você está passando por um momento aí difícil e nossos sentimentos aí às perdas. Gostaria de abrir vereador, a doutora ou vereadores que queiram se manifestar. De forma muito rápida, nós temos 3 minutos, doutora. Então, só para o encaminhamento, eu não sei, né, o que vocês conseguem fazer para ajudar essas mães. O nosso objetivo, né, não é, até porque não tem valor que pague, mas assim, em relação às mãezinhas que perderam os bebês, a gente vai vou ajuizar uma ação indenizatória, tá? Até para que não ocorra mais, porque talvez se alguém lá, porque aconteceu de mães que de 2018, 2019, terem vindo me procurar, que eu estou vendo a prescrição ou não, talvez se no momento tivessem feito alguma coisa, eu poderia ter evitado o que aconteceu com elas, né? E no caso da Jéssica, que é o Dominique, que está ali, eu já ajuizei a ação, tá? Foi semana passada, então não deu tempo todo de todos os trâmites normais. O que acontece? A gente está pedindo ele precisa, já tem vários encaminhamentos, ele precisa tirar a sonda para ele se alimentar,
ele está com o pezinho duro, porque ele não se mexe, precisa de uma botinha, precisa de fisioterapia, de vários encaminhamentos para a saúde dele, tá? Então, assim, esse seria um dos pontos principais, até porque tem mais criança com sequela. Vereadora Giovana? A Vereador Manuel, pode a sim? gente pode avançar um pouquinho, Paulo? A gente começa aí uns 5 ou 10 minutos mais tarde a nossa sessão, Ok. até porque a gente tem tempo Vereadora hábil Giovana, depois. Antes de mais nada, quero prestar toda a minha solidariedade. Eu acho que cada um de nós aqui que escuta esse relato, eu ainda não tenho filhos, mas é impossível não compartilhar um pouco dessa dor com vocês e dizer que a Câmara de Vereadores precisa imediatamente, presidente, se manifestar a respeito disso. A gente recebeu há pelo menos 2 semanas aqui o hospital e acho que seria de bom tom também recebê-las na tribuna da nossa Câmara, para que não só os demais colegas também tenham dimensão da seriedade do problema que a gente está enfrentando, mas também para que o público assista vocês, escute vocês e dê visibilidade para essa que não é uma demanda nova, né? Aqui, do ponto de vista técnico, a gente não tem como opinar, eu acho que isso é de conhecimento público, mas, do ponto de vista, doutora, do que nos couber juridicamente, acredito que a gente também tem condições de nos posicionarmos e prestar toda a solidariedade. E agora, do ponto de vista do que fica, né, o apanhado do acúmulo das necessidades que vêm depois dessas tragédias, dessas condições que ficam. Acredito que o Centro Especializado em Reabilitação, que fica na Unesc, tem também capacidade para acompanhar o bebê que ficou com sequelas, né, para poder fazer a reabilitação, mas, no mais, nos colocar à disposição, e acredito, vereadores, que é de nosso compromisso, e eu me comprometo, se assim desejarem, que seja hoje já essa fala das mãezinhas agora, durante a nossa sessão, com a doação do horário político. Eu posso doar meu tempo, a gente conversou aqui no interim das comissões também, que pudesse ser feita doação de tempo por outros vereadores, para que a gente possa compartilhar com outras comissões, com os outros vereadores, mas também com o público, sobre essa posição que a Câmara vai precisar tomar daqui para frente. Obrigada. Só para comunicar, então, a Tribuna Livre ficou agendado para dia 21, que só temos data para o dia 21 de novembro. É muito longe, por isso que eu pedi essa reunião com a comissão. Agora, se as mães acharem que hoje... Eu não sei, vereador Manuel, no dia de hoje, algum exato. vereador me solicitou o meu horário político. Eu não estou bem lembrado, sabe? Mas ele já resolveu, era para Ah, o Toninho? Ah, ok. Era a presença do secretário de Assistência Social aqui. Tá. Então, Não vai vir, então? Só um momento, vereador. Não vai vir? não, é amanhã, virão amanhã. Ah, certo. Obrigado. Só tem que ver se as mães conseguem, né, permanecer ou voltar às 5 horas para... Oi? Não, tudo bem, mas antes disso, não adianta acertar a pauta lá se as mães não podem vir. O que está agendado é para dia 21, tá, vereadora? Então, se puderem, dia 21 a gente... Eu acredito que, vereador Manuel, através, mesmo sendo horário político, através de ofício, um protocolado, né? É isso. Então, é isso que impede, eu acredito que impeça. Mas, vereador, presidente, que você poderia estar ocupando esse espaço até agora, até para dar encaminhamento. Mas eu acredito, como a doutora falou, vereador Manuel e vereadores, como diz, as perdas vão fazer com que atendimento melhore no hospital. Essa é a nossa luta. Vereador Júlio Kaminski, eu gostaria que escutasse só um momento. Questão de ordem, senhor presidente. Olha só. Não, o senhor continua, já começou os Não. trabalhos aí, está tudo certo. Peguei para conversa pela metade, eu acho que, né, acho que todos nós tomamos conhecimento dos fatos, a gente escuta pelos outros, pela mídia, enfim, né, mas nada do que ouvi-los. Eu creio que nós
se houver tempo para isso por parte de vocês, certamente, doutora, a gente consegue conversar com todos os vereadores ali numa reunião, né, pedindo para que eles cedam, assim como já o fizeram outras vezes, cedam seus tempos, né, para que vocês possam ser ouvidos por todos os vereadores e, é claro, dar publicidade a vossas falas. A doutora, eu acho que não tem tempo para a possibilidade. Então, na pior das hipóteses, a gente poderia programar para a próxima semana, né, talvez na segunda-feira que vem. Já combinamos hoje com os vereadores, viu, Beleza. presidente? Combinaremos com os vereadores hoje, para que, de repente, na próxima semana, vocês possam estar de volta, doutora, e aí, sim, aproveitar os nossos horários políticos para vocês poderem falar. Eu creio que, acho que o encaminhamento o senhor deve fazer nesse sentido, né, se não houver óbitos da parte de vocês, segunda-feira que vem, a partir das 17 horas, vocês entrariam aqui e fariam as vossas falas. Teria algum problema para vocês? Tudo bem, doutora? Presidente, Vereador. encaminha nessa linha aí. Obrigado. Então, encaminhamos aí, vamos fazer a solicitação, senhor presidente, através da Comissão de Saúde, para que os vereadores da comissão, os vereadores demais que queiram fazer a doação do seu tempo, e faz o ofício, o encaminhamento através da presidência, então, da Comissão de Saúde. Esse encaminhamento está para a próxima segunda-feira. De outra parte, o vereador Neto não quer se manifestar? Senhor presidente, só solidarizar com as famílias. Tenho 3 filhos, imagino que vocês estão passando, mas eu vou nessa linha da vereadora Giovana Mondardo. Eu acho que também tem que ter algum representante aqui do hospital, até porque a gente sabe que lá muitas partes são terceirizadas e tem que ter um representante deles para estar junto, presente na sessão, para não acontecer o que aconteceu na última sessão agora, quando estava aqui o secretário lá fora de assistência social e coisas aqui dentro que era do mesmo tema e a gente ficou meio a ver navios. Importante botar todo mundo junto para a gente esclarecer, para poder ir até o poder público. Obrigado, vereador Neto. Senhor presidente, a doutora falou sobre alguns, quem sabe, que nós tomássemos alguns encaminhamentos, que o pezinho do bebê está entortando, de outros procedimentos que devem ser. A gente podia pegar todas essas informações com a doutora e nós da Comissão de Saúde fazer uma visita ao Hospital Santa Catarina. É como diz a doutora, o que se perdeu, não é fácil, perdeu, mas o que está aí precisamos cuidar. E com essas perdas que tornamos, quem sabe os profissionais, quem sabe a equipe, mais competente para atender essas crianças do nosso município, da nossa região. Combinados? Sendo assim, encerramos a reunião da nossa Comissão de Saúde nesse dia de hoje. Obrigado a todos os presentes.